O Brasil não é o país do futuro. Na verdade, o Brasil é o país do passado. Eu sei que muita gente é ufanista em relação a isso. Não, o Brasil vai se desenvolver, isso aqui é uma terra de oportunidade. Não é. E eu vou explicar aqui por que que isso acontece. Por que que o meu avô, quando chegou de Portugal, lá no Porto do Rio de Janeiro, os meus avós, a minha família, na década de 50 do século passado, falavam assim: o Brasil é uma terra de oportunidade, isso aqui um dia vai ser uma grande nação. E por que que hoje, depois de 75 anos, a gente segue sendo um país subdesenvolvido que não tem nenhuma perspectiva? E o início é muito simples. A gente tem ideias atrasadas. Tem uma frase em São Januário, eu sou vascaíno, tá? Tem uma frase lá que diz assim: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será eterno. Isso é uma ideia muito interessante. Ou seja, enquanto tiver uma criança que tenha o amor ao clube, o Vasco nunca vai morrer. O Brasil, a frase é correta, é a seguinte: enquanto houver um coração infantil com ideias erradas, o Brasil sempre será essa bosta que ele é. Porque veja bem, não há problema em pessoas velhas terem ideias velhas. Isso acontece. A pessoa formou a cabeça dela lá atrás e tal, o mundo mudou, mas nós, seres humanos, Homo sapiens, a gente tem muita dificuldade em mudar de pensamento, em abrir a nossa mente. Ah, mas eu conheço alguém. Tudo bem, tem um cara ali que é mais aberto, mas no geral é difícil. Então, esse não é um problema. Se você vê uma pessoa velha com ideia velha, isso mais ou menos é o que acontece. O problema do Brasil são pessoas novas com ideias velhas. Você vê aí essa multiplicação de Ian Neves, História Cabeludo, falando de comunismo. Você vai nas universidades, a galera que está na universidade, um bando de gente com ideia que já foi vencida no século passado, algumas no século retrasado, né? Então, esse é o problema, porque essas pessoas novas vão envelhecer e vão continuar com a mentalidade equivocada. E esse é o grande problema do Brasil. Pessoal, dá uma olhada. Quando você fala o Brasil é o país do futuro, tá bom, mas por que que ele é o país do futuro? Qual é o plano que a gente tem aqui? Me diz aí, me diz o seguinte: olha, o Brasil vai ser um país do futuro porque ele está investindo nisso, porque ele está fazendo isso, então é questão de tempo até a gente chegar lá. Como uma empresa, se você pega uma startup, se você pega uma empresa começando, seja ela qual for, até uma empresa consolidada, se você entrar em qualquer empresa consolidada hoje, eles têm uma estratégia. Tem lá um negócio, ó, vamos fazer isso, estamos investindo nesse mercado, a gente vai vender essa operação, a gente vai fazer aquilo, a gente quer entrar naquele mercado. Isso é o que acontece em qualquer empresa. Só que o Brasil não tem plano. E veja, eu tenho críticas duras a esse governo, mas se você voltar no Brasil desde a época da proclamação da República até hoje, qual é o plano do Brasil? Aí vai alguém falar: o meu plano é ser rico. Traz isso para sua vida pessoal. Se alguém vira e mexe, eu recebo pergunta aqui no canal assim: eu quero ser rico, eu tenho plano de ser rico. Rico é o gol. Rico é para onde você quer ir. Você quer ser rico? Quero. Como é que você vai fazer isso? Ganhando muito dinheiro. Porra, isso é uma colocação idiota. É óbvio que para você ser rico, você precisa ganhar muito dinheiro. Mas e aí? O que que você vai fazer para ganhar dinheiro? Olha, eu pretendo estudar, eu vou me dedicar para ser o melhor aluno do meu colégio, para um dia entrar numa universidade e estar bem posicionado, e a partir daí fazer o estágio, sei lá, no banco tal, e aí no banco tal, eu quero entrar na área tal, vou me preparar para subir e vou chegar lá. Isso é plano. Isso é plano. Agora, quando você fala que quer ser alguma coisa, isso não é plano. E o problema do Brasil é isso. A gente não tem plano. Vamos olhar com mais exatidão aqui. Quando você olha o Nordeste brasileiro. Porra, e aí? Qual o plano do Nordeste? Que plano a gente tem para o Nordeste? Hoje é uma das regiões que tem mais subdesenvolvidas do Brasil. Norte e Nordeste. Beleza. Qual o plano lá? Vamos dar Bolsa Família. Tá bom, eu concordo, eu acho que tem muita gente precisando no Nordeste, ok, isso é temporário, isso deveria ser para a pessoa não passar uma dificuldade neste momento, beleza? Beleza, mas e aí? O que que o Nordeste vai se desenvolver? O que fará o Nordeste, por exemplo, se tornar uma potência em termos de geração de valor? Na minha visão, pode ser o turismo. Porra, o lugar é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, né? Então, assim, ele é perto dos Estados Unidos, ele é perto da Europa, ou seja, é fácil da gente fazer um movimento turístico gigantesco ali. Ou seja, é mais perto pro cara que tá porra, em Portugal, na Espanha, na França, vir pro Brasil do que o cara ir pra Ásia. Agora, por que que os caras estão indo pra Ásia e não estão vindo pro Brasil? Por que que o americano pega um avião, fica lá horas e horas e horas para chegar na Ásia, sendo que ele pode pegar de Miami para o Nordeste brasileiro um avião em 5 horas, 6 horas? Percebe? Porra, tudo bem. Então, se o nosso potencial é o turismo, o que que a gente está fazendo?
Mais dinheiro. Isso é a resposta que todo idiota aqui no Brasil, e desde criancinha ele aprende no colégio. O governo precisa de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aí você fala assim, tá, mas como é que a gente vai resolver o turismo? Aumentando a verba para a Embratur. Não, isso não é resolver o problema. O que você está falando é o seguinte, ok, vou dar mais dinheiro, mas o que que eles vão fazer com essa verba? Não tem plano, não tem plano nenhum. Quando você olha os estados do Nordeste, quando você olha as cidades do Nordeste, não tem plano nenhum. É tudo um emaranhado de, eu vou pegar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. As coisas não são conexas. Então, assim, você espera que o Nordeste vire uma potência em quê? Por exemplo, o Nordeste ele tem ventos perfeitos para fazer usinas eólicas. Cadê o planejamento? Cadê a estrutura para a gente fazer esse negócio acontecer? Ou usinas solares? Né? Não tem. O norte, por exemplo, o Rio Madeira, Rio Amazonas, tem potencial enorme, seja turístico ou seja, por exemplo, de geração de energia, de minérios e tudo mais. Agora a gente está vendo petróleo na foz do Rio Amazonas. E aí tem o quê? Ambientalista enchendo o saco. Não pode. Gente, olha só, dá para você operar tudo isso que eu estou falando de maneira responsável, com empresas que tenham responsabilidade para fazer esse negócio. Dá para fazer, mas no Brasil não tem. É sempre um jeitinho aqui, um jeitinho ali, faz de qualquer jeito, não tem conexão. Então vamos investir em energia. Daqui a pouco entra um político novo, faz uma reforma e cobra mais imposto de energia, faz um manto de cagada que destrói o setor completamente. Cadê o plano? Qual é o plano? Se você parasse hoje e falasse o seguinte: qual é o plano para o Brasil? Que planos nós temos de Estado suprapartidário? Assim, se mudar o governo, entrar outro, qual o plano que a gente tem para desenvolvimento do Norte e Nordeste? Nenhum. Nenhum. São frases jogadas completamente aí ao vento. São planejamentos que começam hoje, não terminam, e depois começa outro e termina, também não termina, e volta para o primeiro. Aí entra um governo, faz uma coisa, aí entra o outro, destrói o que ele fez e faz outro. A gente não tem plano. Como é que você acha que alguém que não tem plano vai desenvolver? Aí você olha, por exemplo, o turismo é um lixo, tá? O sul do Brasil, por exemplo, pô, ele tem lugares maravilhosos. Tem Gramado, tem Canela, tem a região de, porra, de Santa Catarina. A gente também tem Paraná, o próprio Sudeste, tem muito lugar legal. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cara, eu sou carioca, então eu tenho lugar de fala pra falar. O Rio de Janeiro é uma merda. O Rio é lindo, eu adoro. Quem me segue lá no Instagram vê, porra, vou pro Rio, posto foto, acho tudo lindo. No avião, desceu ali e começa. Violência, desorganização na cidade, nada funciona, os lugares sujos, abandonados, entendeu? É um levando vantagem em cima do outro. A gente acha aquilo ali bonito, é um jeitinho brasileiro. Não, isso não é bonito. Aí fala, não, mas tem turismo que adora. Adora, adora. Por exemplo, eu amo o Fernando de Noronha. Tu vai em Fernando de Noronha, tem um outro gringo perdido lá, tem, mas é um gringo maluco que brigou com o pai, ou então fez mochilão. Você não tem uma estrutura que faz um americano com grana vir pro Brasil e realmente fazer um turismo de qualidade. Durante muito tempo, inclusive, o Ceará, acho até que até hoje, não sou muito entrado nesse mercado, a gente tem turismo ligado a outras coisas, né? Ligado ali a criança, a gente sabe muito bem que isso acontece. Então percebe, o Brasil não tem esse potencial explorado. Aí você vai, pô, o Brasil se destacou o quê? O que fez o Brasil entrar no mapa da economia e a nossa economia se desenvolver? O agro. Beleza. Então, porra, Centro-Oeste, a gente descobriu como entrar no Cerrado, produzir no Cerrado. Porra, o Brasil é o país do futuro, vamos pra cima. O que a gente tem hoje? Governos que atacam o pessoal do agro. Não sei o quê, tá destruindo a Amazônia, tá destruindo não sei o quê, né? Não tem plano. Beleza, se o cara tá destruindo, por exemplo, fogo na Amazônia, fogo no Pantanal. Na época do Bolsonaro, Leonardo DiCaprio, pega no fogo. Beleza. Então tá uma merda, né? Temos que fazer alguma coisa. Aí hoje, tá pegando mais fogo que antes e ninguém fala nada. Mas qual é o plano? Esquece Lula, esquece Bolsonaro, esquece todo mundo. Qual é o plano? O que a gente tem? A gente tem uma brigadista específica, uma brigada específica para isso, para atacar lá? A gente tem algum tipo de planejamento para resolver esse problema da Amazônia? Para ter algum tipo, vamos investir em satélite, vamos investir em aviões específicos que vão fazer esse tipo de patrulhamento. Pega o exército aí pintando calçada, porra, bota o cara para fazer esse tipo de proteção. Não tem. Não tem, isso não acontece. O agro ele é dia e noite atacado, o agro é dia e noite tratado como se fosse um grande destruidor de valor no Brasil, quando hoje ele é o carro-chefe, ele é a locomotiva que puxa o Brasil. Aí a gente fala, tá, então vamos para a indústria nacional, porque o agro a galera tá espancando. Vamos lá. Indústria nacional, todo mundo adora, todo mundo quer ser, né? Você escuta isso até do esquerda e direita. Queremos ser competitivos, indústria nacional. E o que a gente tem? A gente tem uma indústria capenga,
né, que não funciona. Por quê? Porque há uma mentalidade velha do passado que desde criancinha você aprende no colégio de vamos proteger a indústria nacional, a gente precisa proteger a indústria nacional. Aí você vai falar o seguinte, pô, mas peraí, o que significa proteger a indústria nacional? Não vamos deixar ninguém entrar aqui. O grande e maior exemplo é a indústria automotiva no Brasil. Aí assim, não, temos que proteger para o carro ser produzido aqui, substituição da importação. Isso aí é do século passado, essa ideia, é velha. O que a gente precisa efetivamente é empresas que sejam muito eficientes. Só que para isso ela vai precisar de uma carga tributária muito melhor do que a gente tem hoje. E a gente está falando hoje, 30 anos depois de que começou o Plano Real, onde das listas que a gente precisava fazer era a reforma tributária. 30 anos depois, agora a gente está fazendo uma reforma. Eu achei a reforma bem mais ou menos, aí agora já começou a implantação. Já tem lá proteção para carro elétrico, tem imposto do pecado em cima de coisa que não tem nada a ver, tem diferenciação de não sei o que, de não sei o que lá. Ou seja, já estamos cagando tudo, né? Então, a gente está, de alguma forma, tentando proteger uma indústria. E aí, proteger a indústria significa que você não deixa o competidor vir, você vai protegendo aquele feudozinho ali. E sabe o que acontece hoje? Se a gente baixar as barreiras aqui, a gente quebra toda a indústria do Brasil. A indústria do Brasil hoje serve para servir a população nacional, né? O carro que é produzido aqui nas empresas nacionais protegidas, elas dão lucro, sabe por quê? Porque o idiota que é você, que tem ideias do passado, fica lá, vamos proteger a indústria nacional. Aí tu paga 150 mil num Sandero, que lá na Europa tu compra um Porsche. Aqui tu dirige um Sandero. Eu tô protegendo a indústria nacional, então anda aí de Sandero, seu idiota. Você podia estar andando de, porra, numa BMW. Aí a BMW aqui custa o que custa uma Ferrari lá fora. Então assim, mas eu protegi a indústria nacional. Mas aí o brasileiro paga caro em produto, porque tem imposto pra cacete. Porque as empresas aqui só se sustentam se elas venderem para a população produtos muito caros. Mas aí eu tô protegendo. Beleza. Aí tu vai comprar um apartamento, custa uma fortuna, tu vai comprar um carro, custa uma fortuna. Tudo aqui é muito caro. E o pior, se a indústria é ineficiente, ela paga pouco pro funcionário. E não é porque ela é malvadona, não. É porque simplesmente, se você não consegue produzir muito, né, numa capacidade grande, que o custo fique baixo, você não consegue pagar caro no funcionário. Aí vem a CLT. Não, CLT protege o trabalhador. Aí o trabalhador é super protegido. Ele tem um monte de benefício, de direito, de não sei o quê, só que ele ganha uma merreca. A gente lá atrás, na década de 2000, tinha, inclusive aqui no Brasil, vamos proteger o chinesinho ganha $1 a hora, meu Deus, o chinesinho. Todo mundo aqui tinha uma preocupação enorme com o chinesinho. Hoje o chinesinho ganha o dobro do que ganha um funcionário aí em qualquer indústria no Brasil. O chinesinho olha para o Brasil e fala, meu Deus, esses brasileirinhos ganham muito pouquinho, né? Então, indústria nacional protegida. Isso é uma ideia putamente retrógrada, inacreditável. Aí a gente fala, não, beleza. Estatal. Estatais são, meu Deus, estratégicas, temos que proteger as estatais. Você escutava isso na época do Getúlio, quando ele fez a Petrobras. Não, petróleo é nosso, petróleo é nosso. Aí hoje você vê uma empresa como a NVIDIA. Sabe que você conhece a NVIDIA? Conhece, eu conheço. Sabe por que eu conheço a NVIDIA? Porque a NVIDIA é uma empresa que fazia plaquinha de vídeo para quando eu ia jogar Duke Nukem em 3D no computador do meu pai, que eu deixava, pô, pai, me deixa eu jogar um joguinho. Aí eu pedia para ele uma plaquinha de vídeo para poder jogar um joguinho no computador. Essa é a NVIDIA, né? Só que o negócio foi evoluindo. Ela não era estratégica. Você não vê um americano falando, protejam a NVIDIA, ela é estratégica, meu Deus, ela é estratégica. Você não vê um americano falar isso. Hoje, a NVIDIA, essa empresa de plaquinha de vídeo, vale 33 vezes mais do que a Petrobras. Vou repetir. Hoje, essa plaquinha de vídeo, que meu pai me dava uma plaquinha de vídeo para eu jogar joguinho no computador, vale 33 vezes mais do que a Petrobras. E aí você vê uns idiotas completos falando, vamos proteger a indústria nacional, a Petrobras tem que ser protegida, meu Deus, ela é muito importante. Tá aí a Petrobras, tá aí a importância, petrolão, tá aí um monte de gente pendurada na Petrobras, tá você pagando caro no combustível. Você paga caro no combustível, sabe por quê? Aquele dinheiro todo que o pessoal desviou da Petrobras, quem você acha que pagou aquela conta? Porque assim, se desviassem dinheiro da tua padaria aí que você vai, o preço do pão ia lá pra cima, não é? Ou então a padaria ia quebrar. Se a padaria não quebrou, é porque ela conseguiu vender esse pão mais caro. Então você pagou isso através do valor que você paga no combustível. Isso é estratégico? Essa é a estratégia que você quer?
Você pega a Microsoft, vale 40 vezes a Petrobras. Tu pega a Apple, vale também aí 40 vezes a Petrobras. Que estratégia é essa? A gente está com uma cabeça de petróleo, sendo que o mundo já está falando que o petróleo vai ser uma energia superada em breve. Estamos falando aí de indústria atômica, de você fazer fusão nuclear, esse tipo de coisa. E aqui no Brasil tá, protejam o petróleo, meu Deus, proteja o petróleo. Cabeça velha, ideia velha, dentro de criança. Você vê garoto de 15, 16 anos falando isso, com o aparelho no dente lá, vendo Ian Neves. Não, a gente tem que proteger a indústria nacional, a Petrobras é nossa. Cara, eu escutar isso de um cara que trabalha na Petrobras, que lá tá com medo de ser demitido, tem medinho de ser demitido porque ele se acha um imbecil, incapaz de disputar no mercado privado um trabalho melhor, aí fica se protegendo ali. Não, eu vou me proteger aqui porque a Petrobras me paga ali um pouquinho a mais que a média. Porra, tudo bem, eu entendo esse cara. Agora você, que é o idiota que paga a conta, ficar defendendo isso, aí vão defender o Banco do Brasil. Por que tem Banco do Brasil? Porra, tem Itaú, tem Santander, tem uma porrada de outro banco aí. Porra, por que precisa do Banco do Brasil? Vende essa merda. Mas aí, aonde é que você vai alocar os amiguinhos do governo, do político, de não sei o quê? Onde é que você vai alocar essa galera? Pra que precisa de caixa econômica? Rodovia. Não, o Estado vai arrumar uma rodovia. Pra quê? O Estado vai construir um hospital. O Estado entende de construção de hospital? Privatiza isso. Pega o dinheiro e compra um plano de saúde para cada brasileiro. Libera o negócio. Reduz o tamanho do Estado. Isso é uma ideia velha de ter um Estado grande, enorme. Isso é uma ideia socialista, comunista, que não existe mais no mundo. Os países asiáticos que crescem, crescem com Estado menor, com liberdade econômica, com empresas crescendo. É por isso que lá na década, lá quando meu avô chegou no Brasil, 1950, meus avós chegaram no Brasil aqui, a Coreia do Sul e o Brasil eram do mesmo tamanho. A China e o Brasil eram do mesmo tamanho. Hoje a China é a segunda economia do mundo, porra, gigante no mundo. A Coreia do Sul hoje você anda de Hyundai, você usa Samsung. E brasileiro? Não, eu tenho a JBS. Tem o minério da Vale. Coisas extrativistas, né? Tu paga... a gente vende a carne pro francês, o francês faz lá um prato foda e tu paga R$ 1.500 no restaurante do Clotragô. Entende? A gente ficou preso a ideias velhas. As ideias são velhas na cabeça de pessoas jovens, né? E, acima de tudo, populismo. Isso aqui, gente, olha só. Eu até respondi isso numa pergunta. Toda sexta-feira eu abro para perguntas. E agora de manhã, estou fazendo esse vídeo agora sábado de manhã, eu respondi essa pergunta. O pessoal me perguntando, não era bom ter pessoas, sei lá, do mercado privado, né, com ideias técnicas na política? Não! Sabe por que não? Porque um técnico, as minhas ideias nunca vão vencer as ideias do cara de esquerda, do cara do Lula. Eu viro para você e falo, a gente tem que gastar menos do que arrecada, porque senão vai quebrar a economia, senão o Brasil vai ser o que ele sempre foi, um país que não cresce, um país que a população é pobre. Se eu falo isso para você, você vai falar, eu até acho a ideia legal. Aí vem o Lula e fala, vou dar Bolsa Família para todo mundo. A galera, porra, é isso. Vou tirar dinheiro do Jorge Paulo Lemann e vou dar para você. Porra, é isso que eu quero. Mesmo que essas ideias dele não funcionem, são as ideias que a galera vai votar. E aí você vê cada vez mais uma briga de populismo. Aí o cara vira lá, o Bolsonaro, e fala, vou dar R$ 600 de auxílio, não sei o que lá. Aí o Lula fala, pô, se ele vai dar 600, eu vou dar 600 e picanha. Aí o outro fala, pô, eu vou dar picanha e vou reduzir. Eu vou taxar o super rico, eu vou dar... E aí a gente fica numa briga populista. O técnico nunca vai vencer o populista. Se isso é uma premissa, se isso é um axioma, se isso efetivamente não vai acontecer, se o político sempre vai vencer o cara que é técnico, sabe como é que se resolve essa conta? Reduz o tamanho do Estado. Faz com que o político não tenha tanta força assim de dominar tudo. O Brasil hoje, eu sei que tem uns imbecis aí que ficam, o Brasil é capitalista, é a meca do capitalismo. Não, o Brasil, quando você olha os dados econômicos, quando você entra no site da Heritage Foundation, seja o que for, o Brasil é visto como um país quase socialista. Porque você vê qual é a diferença do socialismo para o capitalismo. Capitalismo é livre mercado, é Estado pequeno e a população com dinheiro para fazer a coisa acontecer. O que é socialismo? É o Brasil, é o país que tem um Estado muito grande, ou seja, cobra muito imposto da população e dá as coisas para a população. Então o poder do país socialista está na mão do Estado. O poder da sociedade capitalista está na mão do indivíduo, está na tua mão.
Tu não vai pagar lá um imposto absurdo para comprar um Sandero de 150 mil reais, mas tu vai ter dinheiro para pagar um plano de saúde que você escolher. O que melhor atender você na tua casa, nas suas necessidades. Tem gente que fala assim, ai, o Brasil tem o SUS, olha que maravilha, os Estados Unidos, lá é uma fortuna para o sistema de saúde, olha só como é bom. Tá, mas e se você olhar o IDH, se você olhar assim, o americano no geral, ele tem problema com dengue? Ele tem problema com... Lá as pessoas morrem mais do que aqui? Lá a situação da saúde da população é pior do que a no Brasil? Não. O americano, vendo lá que ele não tem saúde, ele pega um barquinho, ele tenta entrar por Roraima ali para poder virar um brasileiro e viver as maravilhas do SUS? Não. Ah, você vê muito brasileiro indo pro México tentar atravessar a fronteira, não é isso? Você vê muito brasileiro passando vergonha ali, pedindo um vistozinho para os Estados Unidos para entrar ilegal lá, você não vê? Então é isso que você tem que entender. Estados Unidos são ideias novas na cabeça de gente jovem. O Brasil são ideias velhas, então o Estado vai dominar tudo. E a ideia da dominação do Estado brasileiro sempre foi essa. Vai subindo a carga tributária. Hoje, aqui no Brasil, a gente paga 40% de imposto. Ou seja, o Estado ele abraça 40% de tudo que é produzido no Brasil e ele começa a te dar coisas de graça. Só que percebe, quem é fudido, quem tá na base, não ganha nada. Ah, tem o SUS. Tu vai ser atendido no SUS lá, pra tu ver como é bom. Tu vê. Porque assim, se a gente tem saúde de graça, por que eu tenho um plano de saúde? Se a nossa educação é de graça, por que tanto colégio privado cresce no Brasil? Se a segurança no Brasil é ótima, por que quando eu vou a Portugal ninguém tem porteiro no prédio? E aqui todo mundo tem segurança armado, não sei o quê? Por que quando eu vou na Europa, quando eu vou nos Estados Unidos, tem carro conversível? E aqui é todo mundo com carro blindado, não sei o quê, os caras que têm mais dinheiro têm segurança atrás. Ou seja, tudo que o Estado te dá de graça é ruim aqui no Brasil. E quem tem grana tenta comprar de outra forma. Então, essa é a mentalidade. A gente tem que acabar com essa ideia de ideia velha na cabeça de gente jovem. As pessoas jovens, enquanto elas tiverem essas ideias velhas, a gente não vai crescer. E qual é a conclusão que eu faço? Essas ideias velhas estão na cabeça dos jovens. A gente não tem plano nenhum. Nenhum plano. Não tem plano nenhum. Se você falar, não, o Brasil está indo para aquela direção, você não sabe. Se eu perguntar hoje, qual é o plano que o governo Lula tem, que é o atual governo, para a economia de longo prazo? Não estou falando agora daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, mas daqui a 50 anos. O que o PT enxerga daqui a 50 anos? O que o Brasil, como país, enxerga daqui a 50 anos? A gente não sabe. Vários países a gente sabe. A gente sabe dos Estados Unidos, a gente sabe da China. A China tem um plano lá que os caras sabem em 2060 o que vai acontecer. Aqui no Brasil você não sabe o que vai acontecer ano que vem. Então percebe que se você não tem plano, se você não sabe para onde você está indo, como é que você pode saber aonde você vai chegar? Né? Essa é um negócio interessante. Se a gente não tem plano nenhum, tudo que vai acontecer com a gente é mera aleatoriedade. É assim, é sem querer. Só pode ser que a gente um dia vire um país desenvolvido? Se for isso, é muito sem querer. E percebe o seguinte, a Venezuela, ela tem tanto petróleo quanto a Arábia Saudita. Na verdade, ela tem até mais. A Venezuela é o país mais pobre da América Latina. E a Arábia Saudita lá, os caras não param de crescer. Todo mundo que tá lá tá cheio da grana e tudo mais. O negócio é uma mina de ganhar dinheiro. E por quê? Tem planejamento. Tu vai lá no governo da Arábia Saudita, o cara sabe, não, estamos fazendo isso, estamos investindo em turismo, estamos trazendo empresas, estamos fazendo universidades foda que o mundo inteiro quer vir para cá. Os caras estão se inserindo no mundo de maneira ordenada. Aqui, a gente não tem isso. E aí prova que o Brasil tem muita riqueza, mas não sabe o que fazer com ela. E quando você não sabe o que fazer com uma riqueza, é isso. Você sempre vai ser um cara desorganizado. O que mais tem é gente rica falida e pobre que tem a vida estabilizada e crescimento. Então é isso que você tem que mudar. E aí o que a gente tem que mudar no Brasil é mentalidade. Que fazer o inverso do que eu tô falando. A gente tem que começar a ter pessoas jovens com ideias boas. E aí você pergunta, você vê isso acontecendo no Brasil? Não. Portanto, o Brasil não é o país do futuro. O Brasil é o país do passado. Porque a gente continua produzindo pessoas com ideias erradas. É triste, mas é a realidade. Se você gostou, curte o vídeo, por favor. Comenta aqui embaixo o que você acha, até para dar engajamento. Compartilhe esse vídeo, por favor. Sigam o canal, tá, pessoal? A maior parte das pessoas que assistem o vídeo não seguem o canal. E vejo você no próximo vídeo.